Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Srs. Diretores das Faculdades de Economia da Municipal do Porto, Srs. Diretores de outras faculdades ou Srs. Representantes aqui presentes, membros da equipa reitoral, Sra. Presidente do IPP, presente, membros do Conselho de Curadores e do Conselho Geral, Senhores Vereadores da Câmara Municipal do Porto e da Câmara Municipal da Maia, Senhores Presidentes do Conselho de Representantes e do Conselho Pedagógico da Faculdade de Economia, Senhores Administradores da Municipal do Porto e dos Serviços Autónomos também da Municipal do Porto aqui presentes, prezados docentes, investigadores e funcionários não docentes desta faculdade, Sr. Presidente da Ação de Antigos Estudantes da FEP, Sr. Presidente da Ação de Estudantes da FEP, caros estudantes e antigos estudantes, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, saúdo todos os presentes nesta sessão. É com imensa satisfação que participo nesta cerimónia de grande simbolismo para a Faculdade de Economia e para a Universidade do Porto. Ao completar 60 anos, felicito a FEP e a sua comunidade académica por este seu aniversário. Saúdo com especial apreço o Sr. Diretor da FEP, o Sr. João Proença, enaltecendo a excelente atividade que tem exercido à frente desta faculdade em prol do crescente prestígio nacional e internacional da faculdade e da Universidade do Porto, e a quem agradeço também as amáveis palavras que me dirigiu. Saúdo os membros da equipa reitoral, os diretores ou os representantes de outras faculdades aqui presentes, membros do Conselho de Curadores e do Conselho Geral, cujas presenças são de veras significativas no momento em que a coesão da Universidade do Porto é tão importante. Impõe-se também uma saudação especial aos membros do Conselho de Representantes da Faculdade de Economia, do Conselho Executivo desta faculdade, do seu Conselho Científico e do Conselho Pedagógico, a quem agradeço o trabalho que têm desenvolvido em prol do desenvolvimento desta faculdade e da Universidade do Porto. Cumprimento com particular a consideração do Dr. Silva Peneda, distinto antigo estudante da Universidade do Porto e desta faculdade, a quem dou as boas-vindas e felicito pela excelente alocução com que nos brindou hoje mais uma vez. O Sr. Presidente do Conselho Económico e Social é uma das vozes mais lúcidas do debate político europeu, não tergiversando na defesa de uma Europa mais solidária, socialmente coesa e transparente nos seus processos decisórios. Com igual convicção, o Dr. Silva Peneda tem sido em Portugal muito crítico de políticas que se atêm quase exclusivamente na consolidação orçamental, esquecendo a necessidade de criar riqueza e emprego, como aqui ouvimos hoje, mais uma vez. Apresento também as minhas saudações aos docentes, investigadores e funcionários não docentes desta faculdade, realçando o empenho e competência que têm colocado no cumprimento das respectivas funções e esperando que prossigam o excelente trabalho que vêm realizando. Saúdo igualmente com muito gosto a apresentação de estudantes da FEP e, na sua pessoa, os estudantes desta faculdade, desejando para todos muitas realizações pessoais, ex-académicos e momentos felizes. Cumprimento igualmente os antigos estudantes da FEP, cuja participação nesta cerimónia muito apreciamos. A Universidade do Porto preza muito o relacionamento com os seus antigos estudantes, procurando alargar e intensificar o envolvimento dos alumni nas atividades académicas. Gostava ainda de realçar a presença de representantes de empresas e outras instituições que colaboram com a FEP, a quem também saúdo com especial apreço. A Universidade do Porto tem vindo a implementar uma política de abertura ao exterior e de promoção do desenvolvimento socioeconómico do país, que passa em boa medida pela dinamização de parcerias empresariais e institucionais. Nesse sentido, é com muito gosto que vemos nesta cerimónia representantes dos nossos parceiros institucionais. Uma palavra também de apreço para felicitar os vencedores dos prémios da literacia financeira e da Pool Talentos FEP 2013, bem como enaltecer os nomeados para o prestigiado prémio Carreira FEP. Vai ser uma luta renhida, estou convencido disso. Em todos os casos, trata-se de premiar a excelência e a dedicação, dois preceitos que a Universidade do Porto muito estima. Minhas senhoras e meus senhores, na cerimónia que nos reúne aqui hoje, celebramos o 60º aniversário da FEP. Trata-se de uma data de grande valor histórico e simbólico, sobretudo porque ao longo destes 60 anos a FEP conheceu um percurso claramente ascendente. Percurso esse que se traduziu num ensino de grande qualidade e transdisciplinar, numa produção científica crescente e internacionalmente competitiva,
numa valorização do conhecimento materializada em investigação aplicada, inovação e empreendedorismo, numa maior capacidade de afirmação e cooperação internacionais e numa governação que preza a eficácia, a transparência e a otimização de recursos. Na verdade, esta faculdade tem sabido dignificar a Universidade do Porto e afirmar-se como uma instituição internacionalmente prestigiada. A comunidade científica, as empresas, as instituições e a sociedade civil em geral olham para esta faculdade como uma marca de qualidade. Reconhecem na FEP a sua capacidade de formar quadros altamente especializados, de produzir saber científico atualizado, de converter conhecimento em inovação e de promover o empreendedorismo. Recordo que, ainda recentemente, a FEP viu alguns dos seus cursos de pós-graduação serem incluídos nos 100 melhores programas de formação do mundo nas áreas de economia e gestão. Este reconhecimento foi feito na primeira edição do ranking Best Masters, promovido pela EduUniversal, uma prestigiada agência internacional de consultoria especializada no ensino superior. Este posicionamento nos rankings diz bem da excelência dos programas de formação e das atividades de investigação da FEP, bem como do crescente reconhecimento internacional que a instituição tem merecido. É também uma prova da qualidade dos docentes, investigadores e estudantes que a faculdade integra, ao mesmo tempo que reflete a forma como o mercado de trabalho acolhe os diplomados pela FEP e os remunera. É de facto frequente ver antigos estudantes desta faculdade exercerem funções destacadas em empresas, instituições e em órgãos de soberania, o que significa que a formação adquirida goza de prestígio no mercado de trabalho e é requerida para altos cargos do Estado. Por outro lado, isso significa também que o conhecimento económico-financeiro e de gestão transmitido nesta faculdade tem servido para qualificar empresas e instituições, sendo um fator de desenvolvimento do país. Enquanto instituição aberta ao exterior, a FEP tem também colaborado com empresas, instituições, entidades da administração pública e órgãos de soberania em estudos estratégicos que facilitam a tomada de decisões de grande impacto social. Assim, tem contribuído significativamente para que a Universidade do Porto cumpra um dos seus objetivos estratégicos, a promoção do crescimento económico e da coesão social na nossa cidade, na região norte e no país. A FEP tem, de facto, apoiado o tecido empresarial e as instituições de promoção socioeconómica da região, com tudo o que isso representa em termos de crescimento, emprego e competitividade. Os méritos desta faculdade são conhecidos não só em Portugal, como no meio académico internacional, assim se explicando o crescente número de estudantes estrangeiros que procuram a faculdade. A FEP tem hoje uma vivência cosmopolita e multicultural, fruto da presença de estudantes oriundos dos 5 continentes. Para esta internacionalização, muito têm contribuído os programas de mobilidade com universidades da Europa, América, África e Ásia. Também neste ponto, a FEP se encontra em consonância com os desígnios estratégicos da Universidade do Porto em matéria de internacionalização, mobilidade internacional e cooperação científica transfronteiriça. No que diz respeito aos estudantes, não quero aqui deixar de sublinhar o esforço que a FEP tem feito para promover a empregabilidade dos jovens universitários. Na verdade, a faculdade é responsável por uma das maiores feiras de emprego do país, que vai já na 13ª edição consecutiva. Para além disso, disponibiliza uma bolsa de emprego, a partir da qual cerca de 2.300 empresas estão em contacto com a faculdade para fins de recrutamento. Seja-me agora permitido salientar um acontecimento recente de importância histórica para esta faculdade e para a nossa universidade. Com o maravilhoso edifício do arquiteto Viana de Lima, a FEP foi uma das primeiras faculdades da Universidade do Porto a integrar o polo universitário da Asprela. A construção desta faculdade marca, aliás, o início de um processo de modernização de infraestruturas e equipamentos da Universidade do Porto. Processo que está quase concluído e que tem permitido melhorar substancialmente as condições de estudo, investigação, inovação e empreendedorismo ao dispor da nossa comunidade académica. Foi por isso, com muito orgulho, que a Universidade do Porto recebeu a recente classificação do edifício desta faculdade como monumento de interesse público. Tratou-se do mais importante reconhecimento institucional do valor arquitetónico e patrimonial deste imóvel. Refira-se a propósito que a Universidade do Porto está empenhada numa estratégia de preservação, valorização e divulgação do seu património histórico, que passa, naturalmente, por reconhecimentos deste género.
Queremos que os nossos edifícios, espólios e coleções museológicas com importância histórica assumam um maior protagonismo nesta cidade, enquanto elementos constituintes da sua identidade e memórias coletivas. Minhas senhoras e meus senhores, o Dia da FEP celebra-se numa altura em que se prepara a reforma da administração pública e as funções do Estado Social. São reformas que apelam ao diálogo e a uma participação tão alargada quanto possível de quem possa contribuir de modo competente para a sua concretização. Por isso, estranha-se que as universidades portuguesas não tenham sido chamadas a participar efetivamente neste processo, quando o seu conhecimento científico, a sua massa crítica e a sua capacidade de estudo estratégico aconselhariam um maior envolvimento em tão importante questão nacional. Não basta, por muito importante que tal seja, que as universidades promovam, por sua iniciativa, a discussão de tais reformas, não tendo resultados de tais discussões, normalmente, qualquer utilização por quem toma as decisões. O que seria desejável é que as universidades fossem atores efetivos do processo reformista em curso. Resta, pois, lamentar que o poder político não tenha sabido ou querido envolver as instituições do ensino superior, apesar da total disponibilidade destas. As universidades portuguesas têm uma forte tradição de ativismo político e cívico, sendo hoje, como ontem, espaço de discussão plural dos destinos do país. Tanto mais que, no caso da reforma do Estado, as instituições do ensino superior são também parte interessada. Nos últimos anos, as universidades têm sofrido fortes constrangimentos burocráticos e financeiros em resultado do centralismo, ineficiência e inequidade do Estado português. Esta desvalorização das competências das universidades para debater a reorganização do Estado vem, aliás, no seguimento de uma reiterada menorização do papel das instituições do ensino superior na sociedade portuguesa. O poder político tem, a milhares das vezes, desconsiderado as universidades enquanto território de estudo, reflexão e definição de estratégias de desenvolvimento para o país. Paralelamente, as instituições de ensino superior figuram entre os setores portugueses mais afetados pelos cortes orçamentais cegos, pelas burocracias centralizadoras e pela desvalorização salarial do funcionalismo público. Estou certo de que na academia não faltam boas propostas e ideias sobre a reforma do Estado. Falta vontade política para reunir os contributos das universidades no âmbito de uma ação de mobilização da sociedade portuguesa em torno deste debate. Ora, essa mobilização social é, a meu ver, crucial para o sucesso da reforma do Estado. A solução encontrada para refundar o setor público devia resultar de uma ampla participação cívica, sob pena de não mobilizar o povo português. Mas o Governo preferiu escudar-se em estudos de instituições internacionais que, por força das circunstâncias e como já se viu, não possuem um conhecimento suficientemente profundo da realidade socioeconómica portuguesa. Pelo que se percebe, a reforma do Estado vai no sentido de uma nova desvalorização social e profissional do funcionalismo público, de um novo garrote na atividade das instituições públicas e de uma nova dilapidação do Estado Social. É uma via perigosa. Corremos o risco de, por um lado, agravar as situações de desproteção social dos mais desfavorecidos e, por outro, de reduzir os níveis de eficácia da administração pública, com efeitos muito perniciosos na dinâmica económica do país, instituições públicas sem efetivos suficientes, asfixiadas financeiramente e coartadas pela burocracia, não podem servir na plenitude as empresas e os cidadãos. Por maioria da razão, os costos da despesa pública não podem hipotecar as potencialidades de instituições fundamentais para o desenvolvimento do país, como são as universidades. O investimento no ensino superior faz efetivamente crescer a economia, dado que as universidades promovem a qualificação do capital humano, criam emprego qualificado, fazem nascer novas empresas e contribuem para o desenvolvimento do tecido empresarial. Trata-se, pois, de um investimento claramente estruturante e reprodutivo. Aliás, várias instituições têm vindo a alertar para o facto de que os cortes nos gastos pessoal do Estado poderem ter um efeito negativo sobre a capacidade e o desempenho dos trabalhadores do setor público, com consequências penalizadoras no esforço do país para relançar o crescimento económico. As eventuais poupanças da reforma do Estado podem, portanto, não compensar as perdas de produtividade e eficácia dos serviços públicos, designadamente em instituições que implicam diretamente com a dinâmica económica, como é o caso das universidades. Há um relativo consenso sobre a necessidade de reformar o Estado,
tendo em conta a evolução demográfica do país e a sua atual escassa capacidade de gerar riqueza. Essa reforma vai necessariamente exigir sacrifícios à Estado portuguesa, razão para ser justa, equilibrada e sustentável. O emagrecimento do Estado não pode significar o desmantelamento do sistema de proteção social, o fim do investimento público como alavanca de crescimento económico e a asfixia financeira das instituições públicas. Aliás, acredito mesmo que o problema de Portugal não é apenas de excesso de despesa, mas de escassez de receitas, ou seja, insuficiente capacidade para gerar receitas que permitam construir um Estado social semelhante ao de outros países desenvolvidos. Para isso é necessário que a nossa economia se modernize e se centre em produtos transacionáveis de grande valor acrescentado, aumentando assim a produtividade das empresas e o emprego, tornando-nos mais competitivos a nível global e criando a riqueza necessária para evitar o empobrecimento a que nos têm vindo a querer condenar. Isto é, torna-se essencial que se olhe para as duas componentes, despesa e receita, simultaneamente. Convém ressalvar, no entanto, que as instituições públicas devem assumir métodos e critérios de gestão eficientes. Não é mais concebível que empresas e instituições públicas sejam servidores de dinheiro e fontes de despesismo. Exige-se maior rigor na gestão de recursos, que são de todos, sob pena do Estado se tornar de facto insolúvel e dos cidadãos perderem o que lhes resta de confiança nas instituições públicas. Portanto, uma verdadeira reforma do Estado não pode ser realizada instantaneamente, sob pressão externa, em cima do joelho e sem planeamento, pois há o risco óbvio dos eventuais benefícios deste processo se perderem numa miríade de inoperâncias, iniquidades e desperdícios. Acresce que uma reforma com tal magnitude não deve ser feita à margem de instituições relevantes para os destinos do país, como são as universidades. Isso significa desperdiçar conhecimento e experiência, justamente numa altura em que o país não se pode dar ao luxo de perder contributos válidos. Na verdade, Portugal não tem margem para falhar. Logo, deve fazer valer-se de todas as forças e capacidades de que dispõe e colocá-las ao serviço das hercúleas tarefas que o país tem pela frente. Termino a minha intervenção reiterando as minhas felicitações à FEP pelo aniversário e desejando as maiores felicidades aos dirigentes, docentes, investigadores, não docentes e estudantes da FEP. Que os próximos 60 anos sejam, pelo menos, tão profícuos como os que agora celebramos hoje. Muito obrigado.